Olá, o meu nome é Simone Paulino e você está no módulo Quem Conta um Conto. Essa é a nossa nona aula já e a gente vai falar um pouquinho sobre arcos de personagens. Alguns chamam de, na verdade, arcos narrativos, porque alguns chamam de arcos de personagem ou arcos emocionais, enfim, vai depender. Quando a gente fala de arcos narrativos, a gente está falando do desdobramento da narrativa toda em cima de um arco. É como se o arco ele envolvesse toda aquela narrativa. Quando a gente fala, por exemplo, de um arco de personagem, aí a gente está falando que um determinado personagem dentro daquela trama, ele passa pelo aquele arco, né? Na verdade, se diz, né, da existência de 6 arcos dramáticos, né, que envolvem a maior parte das narrativas que nós conhecemos até hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 desses arcos que são os mais comuns de serem encontrados. No caso dos arcos, a gente tem que pensar que o arco ele sempre vai ter, vamos dizer assim, uma trajetória muito certa, porque é um arco, né? É uma trajetória muito certa. Então vai ser tipo que uma fórmula, não que a gente tenha que seguir fórmula alguma para fazer a narrativa, mas geralmente a gente mesmo sem querer acaba se utilizando dessas fórmulas que a gente não sabe nem o nome, a gente acaba utilizando arcos dos quais a gente nem sequer sabe o nome. O primeiro arco que eu vou falar com vocês é o arco de ascensão. Como o próprio nome diz, é o arco da subida. O que isso quer dizer? Que é um arco em que a personagem ela vai estar num momento ruim e ela vai passar para um momento melhor no decorrer da narrativa. Então ela vai começar num ponto em que ela está mal e ela vai terminar num ponto melhor. Ou ela vai começar num ponto em que ela está numa base neutra, tipo meio barro, meio tijolo, não tá bom, mas não tá ruim, né? E ela vai ascender de alguma forma. Por exemplo, em contos clássicos a gente encontra a Cinderela, que é um arco de ascensão, né? Ela ascende socialmente através do casamento. Não farei questionamentos sobre isso no momento. Mas, enfim. E a gente tem que pensar também que o arco narrativo da ascensão, tá? Que alguns chamam do arco da pobreza à riqueza, não está somente ligado à questão financeira. Por exemplo, a gente tem um autor chamado Matt Quick, que é um autor que eu adoro, eu tenho todos os livros dele que foram publicados no Brasil até hoje. E um dos livros dele, se eu não me engano, saiu filme há pouco tempo, que é o Quase uma Rockstar. E a gente vê aí um arco de ascensão. A protagonista sai de uma situação ruim e vai para uma situação melhor, tá? Outro livro deste mesmo autor, do Matt Quick, é O Lado Bom da Vida. Esse ficou bem famosinho, até porque, se não me engano, chegou a concorrer o Oscar ou ganhou, não sei, enfim. Eu não sou muito ligada nessas coisas, mas quando a gente pensa no Lado Bom da Vida, além do arco, né, de ascensão, a gente tem também a jornada do companheiro, porque um acaba modificando o outro durante a trajetória, os dois protagonistas. O que acontece dentro desse livro, né, do Lado Bom da Vida, é que a gente tem uma ascensão, mas essa ascensão não é financeira. É isso que eu quero que vocês entendam também, que a ascensão não precisa ser necessariamente financeira. A ascensão pode ser de um estado emocional que é o caso do Lado Bom da Vida, né? De um estado emocional confuso, ruim, para um estágio emocional melhor, mais tranquilo, enfim. Então, o que a gente tem aí, quando a gente fala de arco de ascensão, eu quero que vocês sempre pensem que o protagonista, né, ou qualquer outro personagem, porque você pode ter um arco de ascensão que está só em um personagem. Por exemplo, quando a gente tem um romance, a gente tem várias subtramas. E aí, vamos dizer que em uma dessas subtramas, a gente tem ali um personagem que está vivendo um arco de ascensão, tá? Mas vamos pensar no conto em que a gente tem poucos personagens, tá certo? Então,
Dentro de um conto, vamos dizer que o teu protagonista está sofrendo aí num arco de ascensão. Então, claro, ele vai ter os conflitos dele, né? A ascensão nunca é fácil, e ele vai sair de uma situação ruim para uma situação melhor. Tem um filme que mostra muito bem isso, que ele é A Procura da Felicidade, que ele tá lá, tipo, numa situação muito ruim, ele é expulso de casa, ele tá devendo pra caramba, e aí ele vai galgando o caminho dele até chegar numa situação melhor, tá certo? E aí a gente tem o arco de ruína, que é o arco de declínio, é a tragédia, é o oposto, vamos dizer assim, do que é o arco de ascensão. O arco de ruína é aquele que o teu protagonista começa lá em cima, ele é o cara, e aí ele vai fazendo o quê? Vai caindo até chegar à ruína, tá bom? Então, quando eu falo de arco de declínio, eu estou falando mesmo de uma tragédia. Eu posso utilizar como exemplo, por exemplo, o Lobo de Wall Street, né? Se bem que o Lobo de Wall Street também se encaixaria em outros arcos, mas eu vou utilizar esse como exemplo no momento de filmes. E a gente tem também o livro O Papel de Parede Amarelo, que é um livro que tem até aqui, né? Que é um dos principais livros assim do feminismo, é da Charlotte Perkins Gideon, Papel de Parede Amarelo. E a gente vê, né, o arco de ruína desta mulher, principalmente na questão psicológica. Então, como eu já disse, quando a gente pensa tanto no arco de ascensão quanto no arco de ruína, a gente não pode pensar que esses arcos estão ligados a uma questão financeira, uma questão monetária, mas pode ser de qualquer situação, até dentro tipo de uma love story. Dentro de uma love story a gente pode ter um arco de ruína ou um arco de ascensão. Tipo, o protagonista sai de uma situação que era ruim, em que, tipo, ele não tinha nada e tal, e ele consegue alguma coisa com a pessoa que ele gosta e termina com a pessoa. Então, aí a gente vê um arco de ascensão. Ele acaba ascendendo de uma situação que era ruim, né, em que ele era um solitário, e acaba indo para uma situação melhor. Então, nunca pensem que é simplesmente algo monetário, tá? É qualquer situação ruim que vai para uma situação boa, arco de ascensão. Qualquer situação boa que vá para uma situação ruim, arco de ruína, certo? E agora eu vou falar de um arco que eu adoro, né? Eu acho que muita gente gosta desse arco, que é um arco que eu realmente amo, porque eu acho que é um arco riquíssimo, que é o chamado arco de ascensão, que também tem alguns que chamam de o homem no poço, ou o homem no buraco, enfim. O que é o arco de ascensão? De ascensão não, perdão, de redenção. O arco de redenção, o próprio nome já diz, né? Que é esse arco do homem no buraco. É um arco em que, tipo, tem um personagem que você não dá nada por ele. Ele começa ali como uma pessoa mesquinha, uma pessoa ruim, uma pessoa que, tipo, eu odeio esse personagem, ele é uma pessoa horrível. E aí ele começa uma trajetória, né, de redenção. Ele começa a fazer coisas boas até se redimir. Muitos arcos de redenção, o spoiler, terminam em morte, tá? Tem muitos arcos de redenção que terminam em morte, em autossacrifício. Claro que nem todos acontecem nisso, mas pelo que eu vejo assim, em vários arcos de redenção, eu acabo vendo essa questão do autossacrifício, tá? Os arcos de redenção, eles são interessantes porque você transforma um personagem que a princípio ele foi criado ali cheio de defeitos, e aí ele vai se redimindo, às vezes com pequenos atos. E aí você começa a falar assim, poxa, ele não era tão ruim assim.
e aí você começa a ter aquela simpatia, né, pelo cara, enfim. Tem uma série de livros do Rick Riordan, que é o mesmo escritor do Percy Jackson. Essa série de livros, se eu não me engano, está planejada para 7 livros. No momento saíram 4, acho que o 5º sai agora em novembro, que é chamado As Provações de Apolo. Tipo, o deus Apolo, ele é extremamente egoísta, né? Ele é o deus belíssimo, é o deus da música, ele quer saber, enfim, de ser um deus, e ele é punido por Zeus, né, a viver na Terra no corpo de um garoto feio, estranho, enfim, né? E aí ele começa o arco de redenção dele aí, porque ele em muitos momentos ainda se mostra bastante egoísta, mas você vai vendo que no decorrer dos livros essa face egoísta dele de só querer o que ele quer, que no caso é ter o perdão de Zeus e voltar a ser um deus do Olimpo, aquilo ali ele vai começando a se transformar, a se redimir. Ele já não se mostra mais tão egoísta. Às vezes ele ainda tem, né, os pontos de egoísmo dele, até porque a gente não chegou no final da série, mas é muito claro o arco de redenção, que no começo do livro ele é uma pessoa extremamente egoísta, tipo, eu sou um deus, as pessoas têm que me servir e tal, e aí essa coisa vai mudando, você começa a ver que, nossa, ele ajudou fulano, ele nunca teria ajudado, tipo, ele começa a ter atitudes diferentes, ele começa a dar uma evoluída, um arco de redenção, né? E é muito legal ver uma série inteira baseada num arco de redenção, né? Porque você consegue ver desde o primeiro livro, e eu espero ver no último livro o fim do arco de redenção realmente pronto, porque tá muito marcado esse arco de redenção. E é muito interessante ver isso numa série de livros. Enfim, eu vou falar, só fazer um adendo aqui, né, que quando a gente trabalha com arcos de redenção, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não jogar esse arco de redenção fora. Eu acho que muita gente acompanhou Game of Thrones, né, eu já li todos os livros publicados das Crônicas de Gelo e Fogo, eu acho que não dá para ver aqui em cima, mas enfim, eu já li todos os livros. E existe um personagem dentro desses livros que ele sofre, né, esse arco de redenção. Aí é um arco de personagem, não é um arco da narrativa, que é o arco do personagem que é o Jaime Lannister. E ele está sofrendo esse arco de redenção na narrativa. E na série, cara, como eu posso dizer, de uma maneira que seja um pouco mais gentil, eles simplesmente jogam o arco de redenção fora. Ele estava num arco de redenção que estava perfeito. Era o arco de redenção. Era só ele continuar no arco de redenção. E de repente, eles esquecem o arco de redenção e simplesmente dão um final completamente diferente do que seria um arco de redenção de um personagem. E era um arco muito interessante porque quem já viu os livros das Crônicas de Gelo e Fogo sabe que são livros longuíssimos. Então esse arco de redenção do Jaime Lannister nos livros e na série também, mas principalmente nos livros, é muito bem trabalhado. Para ser jogado fora no final foi assim algo que doeu. Então, se você está vendo que você tem um arco dentro da tua narrativa, não joga esse arco fora. Tenta ver as características desse arco. É um arco de ascensão? Eu posso botar uma problemática aqui para ele? Eu posso botar o meu herói em conflito? Gente, protagonista nasceu para sofrer. Coloca ele em conflito. Não dá moleza para protagonista. Mas se ele vai ascender, ele vai ascender. Ele vai perder uma vez, vai perder 2 vezes, na terceira ele ganha e ele ascende, tá? Então, se trabalha, o arco de ascensão, na verdade, é um dos mais trabalhados, tá bom?
O arco de ruína é mais para tragédias e o arco de redenção é aquele que eu amo, né? É um arco que é mais trabalhado porque você trabalha o personagem para ser um personagem ruim e torná-lo um personagem que ganha simpatia através de uma mudança, né? Uma desconstrução, né? Uma melhora desse personagem, certo? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e hoje é dia livre, não vou deixar tarefinha para vocês e até a próxima!